presença de Deus. Irmãos, não adianta nós seguirmos a Jesus se nós não contemplarmos o Cristo que tem em Jesus. A contemplação do Cristo é isso que é transformador nas nossas vidas. Jesus, em um momento, ele pergunta para os discípulos assim: o que as pessoas aí estão dizendo de mim? O que estão falando de mim? Isso aí está lá em Mateus capítulo 14. E eles começam a falar, olha, uns têm dito que o Senhor é o profeta, outros têm dito que o Senhor é Elias, outros têm falado que o Senhor é Jeremias. E Jesus, ele indaga os discípulos, eu creio que inconformado com essa resposta. Porque Jesus vira para eles e fala assim, e vocês? O que dizes que sou? O que vocês pensam de mim? E Pedro se lança e diz assim, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Moisés não era o Cristo. Elias não era o Cristo. Jeremias não era o Cristo. Profeta nenhum era o Cristo. Então imagine, irmãos, depois de um tempo, houve um período, irmãos, de 400 anos de silêncio de Deus, e de repente surge João Batista como um profeta, e começa a anunciar a respeito da vinda do Messias, mas ele não era o Cristo. Tanto é que João Batista, ele tem um entendimento tão grande que ele era apenas um profeta, que quando Jesus ele aparece ensinando, João Batista chega para os discípulos dele e fala assim, não é eu que vocês têm que seguir, é ele. Ele é o que havia de vir. E Pedro ele tem essa revelação, tu és o Cristo. Tu és o ungido de Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos na igreja e nós não percebemos o Cristo ainda. Às vezes Jesus ele passa para nós como um profeta. E eu diria ainda que muitos têm uma visão equivocada de profeta. Acho que profeta é aquele que traz revelação. E tem muita gente na igreja correndo atrás de revelação do profeta. Muitos lidam com Jesus como um realizador de sonhos. Outros lidam com Jesus como um milagreiro. Eu preciso do meu milagre. Tem até músicas. Faz o meu milagre, dá o meu milagre, dá o meu milagre. E aí a gente fica muitas vezes anos e anos na igreja, correndo atrás de Jesus, esperando qual vai ser a próxima multiplicação de pães e peixes, qual vai ser o próximo milagre. E nessa série de mensagens a respeito de contemplação, irmãos, é exatamente isso que uma vida que se dedica na contemplação de Deus vai ter, a revelação do Cristo. Quem Ele é? Ah, meu Deus. Depois você vai lá no YouTube, tem essa série de mensagens. Irmãos, mensagens preciosas. Uma mais preciosa que a outra. E hoje, eu quero falar com você a respeito de profundidade. Profundidade fala sobre ir mais fundo. Profundidade fala de sair da superfície. Ou seja, de um relacionamento superficial com Deus. Eu vou na igreja, eu frequento os cultos, eu tenho uma Bíblia,
De vez em quando eu dou uma lidinha. Eu sou crente. Então eu sou de Deus. E não é mentira que você é de Deus. Você e eu, realmente, nós somos de Deus. Só que, irmãos, nós precisamos avaliar, fazer uma autoavaliação, qual é o nível de relacionamento que a gente tem tido com Deus. Será que nós não somos aquela multidão que vive correndo atrás da próxima multiplicação? Será que nós não somos aquele que canta aquelas músicas, mestre, eu preciso de um milagre? Irmãos, não é errado precisar de um milagre, mas esse não pode ser o hino da nossa vida. Há situações que nós vamos viver sim milagres, como eu falei aqui sobre a vida financeira. O fato de você ter um ato de fé, você vai viver milagres na sua vida financeira, sim ou não? Vai viver. Agora eu não estou atrás do mestre por causa do milagre, eu estou por quê? Por causa dele. Porque Pedro diz uma vez, Senhor, para quem iremos? Não, eu quero seguir o Senhor, Deus, eu não quero ir para outro lugar, eu quero o Senhor, por quê? Porque nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Foi isso que Pedro disse para Jesus. Aí em Ezequiel 47, a partir do verso 3, diz assim, eu vou ler essa na NVI, põe para mim, por favor, na NVI, filha, por favor. Só esse, tá? À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. NVI? É. Não, é tudo na NVI. Vamos voltar então? Vamos voltar, para todo mundo acompanhar. Eu acho que eu comuniquei errado, que ia ser só aquele versículo, né? À medida que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000, agora era um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado. E era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Filho do homem, você vê isso? Aqui, irmãos, foi uma experiência que Deus deu a Ezequiel uma visão e está falando sobre níveis que nós podemos entrar em Deus. Níveis de profundidade. Níveis de conhecimento. Águas que dão nos tornozelos, águas que dão nos joelhos, águas que dão na cintura e águas que eu não tenho mais controle sobre ela. Águas no tornozelo eu tenho um certo controle, eu até sinto a água.
Mas eu tenho controle de tudo ainda. Águas no joelho, eu começo a perder o controle, mas eu ainda tenho o controle. É o nível, eu estou afundando, mas eu ainda estou no controle. Águas na cintura, olha, águas na cintura, sim, eu quase não tenho controle, mas eu ainda tenho o controle. Só que quando eu tô com a água na cintura, irmãos, eu não consigo ver ainda o que Deus quer me mostrar nessa água. Vai entendendo isso. Vai ilustrando isso na sua cabeça. Só que chega a um ponto, e esse é o ponto que Deus quer nos conduzir, que não dá mais pé. Que tem que mergulhar. Que eu já não tenho mais o controle. E esse é um nível de profundidade que Deus quer nos levar. Tem coisas, escute, existem segredos de Deus que não estão na superfície. Jonas, quando ele foi lançado do barco, diz que ele, em Jope, diz que ele foi tão fundo, tão fundo, tão fundo, que ele viu os portões do inferno. De alguma forma, ele teve que ir profundo, muito profundo, para ter uma revelação, para ter um entendimento, para ter um despertamento. Ô, irmão, quem vive no tornozelo, a igreja é apenas um entretenimento. Quem vive no joelho, a igreja é apenas um compromisso. Quem vive na cintura, a igreja, ela até é importante. Agora, quem mergulha, Jesus é a minha vida. Jesus é a minha vida. Irmãos, nunca vem à igreja por entretenimento. Nunca vem à igreja porque eu vou carregar minha bateria para a semana. Não, irmão, você quer secar a sua bateria, põe o dedo na tomada. Pelo amor de Deus. O irmão vai lá, morre, fala, foi direção do pastor. Essa passagem, ela fala sobre profundidade. Interessante que não era ele que desejava ir mais fundo, era o homem que conduzia ele. Sabe, irmãos, o nosso ser é um ser acomodado. E se a gente sentir, só sentir, já é o suficiente. Posso te falar, sentir não é suficiente. Deus, Ele quer mudar o nosso nível de relacionamento com Ele. Irmãos, talvez você já é crente. Eu lembrei de um negócio agora, você acredita, Josimar? Quem tem TDAH é assim mesmo. O pai, tá vendo aquele rapaz lá? Esse boné aí, ó. Ele trabalhou nas linhas correntes com você. Depois eu conto a história. Voltou. Perdão, irmãos. Esse sou eu. Não, não começa a conversar não, que senão eu vou entrar no papo dos seis aí. É brincadeira, né? O cara tem problema mesmo, né? Deus quer mudar o nosso nível de relacionamento com Ele. Eu vou usar um termo chulo aqui. Deus não quer que a gente seja igrejeiro, irmão. Botar a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja. Isso não muda a nossa vida. Tem tanta gente com... Posso falar?
Tem tanto pedófilo com a Bíblia debaixo do braço, irmão. Não é isso que muda a nossa vida, David. O que muda a nossa vida é mergulhar em Cristo. É conhecer Jesus, Silvano, como eu ouso dizer, poucos conhecem a Cristo, a humanidade. Porque se a gente pegar em bilhões e bilhões de pessoas que ocupam a terra, quantas pessoas têm a revelação do Cristo? E vai chegar o dia, irmãos, que estar na igreja não é o suficiente, Luana. Não é a placa da nossa igreja que vai mudar, não é se você está na Somos, não é se você está na Assembleia, não é se você está na Batista, não, é se você está em Cristo. É o quanto você está em Cristo. E minha pergunta para nós hoje é: qual é o nível que nos encontramos hoje de relacionamento? Responda para você. Qual é o nível de relacionamento que você tem hoje com Deus? Qual é o nível? Você está nos tornozelos? Você está nos joelhos? Você está na cintura? Ou você já mergulhou tudo mesmo? Porque quando você mergulha num rio, irmãos, você não é diferente de uma piscina. No rio você não conduz nada. Quem te conduz, irmãos, é a correnteza. Eu não sei se você já teve a oportunidade, obrigado, Débora, de ver um rio de verdade. Não é esses rios, esses córregos que cortam a cidade. Um rio Amazonas, um rio Tapajós. É um absurdo, irmãos. Ninguém consegue se conduzir numa água daquela. Alguém que mergulha nesse rio aqui, irmãos, a água leva ele. Quem é guiado pelo Espírito, irmãos, lembra Jesus falando de Nicodemos? É como o vento. Ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Ser conduzido pelo Espírito, irmãos, muitas vezes é não saber o próximo passo, mas saber que Ele está guiando, que Ele está conduzindo. Quando nós cantamos aqui, irmãos, e essa canção tem regido os meus dias de devoção, Cristo, a beleza de Deus, é isso que eu quero conhecer. Deus no Filho. Muitos de nós, irmãos, sabemos lidar muito bem com a religião, mas não conhecemos as profundezas do Espírito. Nós participamos de ministérios na igreja, frequentamos os cultos, tocamos, pregamos. E isso é algo que, irmãos, é uma liturgia, mas isso não significa profundidade. Eu posso pregar e não ter profundidade pessoal com Deus. O Ezequiel pode tocar a bateria, pasme, sem Deus. E isso, irmãos, não muda a nossa vida. Como mergulhar mais? Talvez essa é a pergunta que tem que ser feito hoje. 2 Pedro, na NVT, 2 Pedro 3,11 diz assim: visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês devem ser caracterizada por santidade e devoção.
Eu quero falar hoje sobre devoção. Quero falar sobre santidade. Não que isso não seja importante, não é a palavra para hoje. Devoção. Qual é o nível de devoção que nós temos a Cristo Jesus? Eu vou abrir um parênteses aqui para você pensar sobre isso. Muitas pessoas criticam católicos porque são devotos a santo tal, a santo tal e a santo tal. Fecha parênteses. Mas eu quero saber qual é o seu nível e o meu nível de devoção a Cristo. Nós somos. Qual é o nível? Eu me lembro, irmãos, que minha avó, ela é devota era devota a um santo, acho que Santo Expedito, se eu não me engano, e ficava assim em cima do armário. E todos os dias pela manhã, o café que ela fazia, o primeiro café, tinha que pôr na xícara e botar lá. Isso se chama primícia. A quem você tem entregado a primícia do seu dia? Muitos de nós entregamos a primícia do nosso dia a Mamon. Acorda para ganhar dinheiro. Passa o dia inteiro se arrastejando atrás de Mamon. Eu não quero ser redundante, que nós lemos nas Escrituras é que existe uma janela que ela pode ser aberta e os recursos chegarem até a nossa vida. E nós não somos devotos a isso. Cinco formas de contemplação. Como chegar a uma vida devocional? Eu quero dar algumas sugestões aqui. Eu espero fazer isso. Eu não sei se eu vou conseguir chegar até o fim. Mas primeiro, quero te dar 5 formas de contemplação. Irmãos, dá para você fazer uma a cada dia. Primeiro, leitura da palavra. A Bíblia diz em João, capítulo 8, versículo 32. E então conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Jesus é a verdade. Jesus é a palavra. A Bíblia, meus irmãos, revela Jesus de Gênesis a Apocalipse. Não tem como conhecermos Jesus se nós não tivermos um hábito de leitura. Como diz o pastor João, é o único livro que você lê na presença do autor. É o único livro que você lê na presença do autor, é a Bíblia. Todos nós precisamos de hábitos diários de leitura da palavra. Todos nós precisamos, irmãos. Leitura da palavra. Você quer entrar num nível de devoção, você precisa conhecer a respeito daquilo que você crê. E eu estou falando de um tipo de leitura, irmãos, que não é isso, irmãos. Por favor, nunca mais faça isso. Ixi, caiu nos estudos. Deus fala comigo.
Aparta de mim que eu não te conheço. Ah, não, essa daqui não. Isso é errado. Isso não é caixinha de surpresa, irmãos. A Bíblia não é uma caixinha de promessa. A Bíblia não é um horóscopo. Qual foi a última vez que você parou para ler a Bíblia? Parou. Não estou falando que você leu a Bíblia. Parou para ler a Bíblia. Então, leitura da palavra, irmãos, nós precisamos ter hábitos dela. E outra, nós lemos, conhecereis a verdade vos libertará. Quando você está firmado no conhecimento da palavra, você não é levado por engano. Por quê? Porque você conhece a verdade. E não tem como conhecer só de passar o olho, irmãos. Você conhece à medida que você se relaciona com ela. Eu conheço alguém à medida que eu me relaciono. Eu conheço o Tião há aproximadamente 2 anos. Mas a cada dia eu me relaciono com ele, eu conheço um pouco mais sobre ele, ele conhece um pouco mais sobre mim. E daqui 1 ano nós vamos nos conhecer melhor ainda. E daqui 2 anos nós vamos nos conhecer melhor ainda. Eu nunca vou conhecer tudo sobre ele, eu vou precisar me relacionar. Irmãos, não é assim no casamento. Eu estou casado com a Andresa há 23 anos, irmãos, e a cada ano que passa eu conheço mais ainda ela. E a Bíblia não é diferente. Precisamos ter hábitos de leitura para contemplar o Cristo, irmãos. Tocar na igreja não me faz conhecer a Cristo. Pregar na igreja não me faz conhecer a Cristo. Interceder na igreja não me faz. O que me faz conhecer a Cristo é ler a respeito dele. Isso é um dos pontos. Segundo ponto. Tempo de adoração. Diga assim, tempo de adoração. João capítulo 4, verso 23 diz assim: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Sabe o que significa a palavra adorar? A palavra adorar é beijar, admirar, cair de joelhos, profunda reverência. Sabe que fala de relacionamento, de admiração e intimidade. Irmãos, não existe adoração se não houver tempo de dedicação. Quantos de nós, irmãos, temos esse hábito de entrar num lugar, de estar num lugar de adoração, de contemplação, de relacionamento com Deus? Adoração fala de intimidade. Hoje qualquer um de nós podemos pegar o nosso aparelho celular, colocar uma música, colocar um fundo. Só estou dando uma ideia, não é regra. Deus, eu vou ficar aqui, me deliciando no Senhor. Isso é tempo de adoração. Não dá para adorar correndo, irmão. Ninguém adora correndo.
Ninguém adora sem dedicação. Essa palavra é uma palavra no grego, e no grego ele tem essa conotação de beijar, irmão. Olha que louco isso. Ela tem essa ideia de admirar, de cair de joelhos. Como que você vai cair de joelhos se você não para, irmão? Eu não paro para Ele. Adorar é parar para Ele. Nós estamos falando sobre contemplação, irmãos, e um ato de adorar é um momento de contemplação. Leitura da palavra é um momento de contemplação. Uau! Meu Deus, como Ele é lindo! Como Deus é perfeito! Como Deus é maravilhoso! Olha o que Ele fez, olha como que Ele age. Quem está me entendendo aqui, dá um glória a Deus. E para adorar, irmãos, é parar. Parar. Que Jesus te ama. Que Jesus. Pessoa mais importante da minha vida, Pai. Bom tirar um tempo com o Senhor. Jesus, ele pegava os discípulos e falava assim: vamos se retirar um pouco. Ali. E sair desse barulho. Vamos sair do meio dessa multidão um pouco. Sair, irmãos. Vamos ali. Ali, irmão. Vamos ali um pouco. Vamos parar um pouco. Adorar um pouco. Adorar um pouco. Sabe, irmãos, a gente precisa entender que Ele é Emanuel. Deus presente. Ele está. Ele está. Ele está. Adorar é separar um tempo diário para adorar a Deus. É a forma de ficar ali, até Ele vir, no sentido da presença, da glória da sua presença. Ô, irmão, a vida está muito barulhenta, irmão. Os dias estão barulhentos demais, irmãos. Nosso celular faz muito barulho, irmão. Nosso celular faz muito barulho, as notícias chegam muito rápido. Adoração de tudo. Terceiro lugar, irmãos. Terceira dica que eu quero te dar é tempo de oração. Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, diz assim. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Orar, irmãos. Oração é orar, orar é falar, orar é conversar. Eu não estou falando aqui de uma oração agora de aquela oração contínua que Paulo fala para orar o tempo todo. Não, irmãos, eu estou falando de tempo de oração. Sabe quando Jesus chega para os discípulos e fala assim: olha, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta por detrás de ti, fala com teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará.
Você já pediu aquilo que você precisa? Ou você só está correndo atrás daquilo que você precisa? Tempo de oração, tempo de falar, tempo de se expressar para Deus. Oração, irmãos, remete a falar. Remete a falar, a colocar a sua voz, irmãos. Deixa eu te contar um segredo espiritual. Irmãos, quando você ora em voz alta, irmãos, o reino das trevas entende que você depende de Deus. Que você está indo recorrer a Deus. Não é Deus que precisa ouvir, irmãos, é você mesmo. E o império das trevas, que é real, precisa entender que tudo que você precisa vem da mão de Deus. Então peça a Deus e seja grato por aquilo que já é. Por aquilo que já chegou, irmãos. Quando a gente pede sem entender que aquilo que a gente já tem veio de Deus, irmão. Você está me entendendo? Deus, irmãos, Ele tem uma expectativa em nos ouvir falar com Ele. A oração é um ato de expressar o nosso coração diante de Deus e também ouvir o coração de Deus a nosso respeito. Isso é oração, falar. 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 Então, irmãos, nós precisamos tirar tempo de oração. Tirar tempo de contemplação. Parar para falar com Ele. Eu estou entregando aqui nessa manhã, irmãos, ferramentas. Eu estou entregando aqui nessa manhã para você, irmãos, chaves. Eu estou entregando para você aqui nessa manhã segredos do céu. Que não cabe na mente humana, irmãos. Não queira discutir com os outros princípios espirituais, porque nunca vai caber na mente humana, irmãos. Coisas do Espírito nunca vai. Pare de ouvir argumentadores espirituais. Vou repetir. Pare de ouvir argumentadores espirituais. Tem muito doutor inteligente da fé aí, irmãos, causando frieza espiritual no meio do povo. Isso não pode, mas não é mais o tempo. Deus não faz mais assim. Deus não vai. Irmãos, nós lemos em Malaquias: eu sou o Senhor e não mudo. Tem muita gente, tem muito pesquisador de Deus aí na internet, irmão. E o único intento, irmãos, é trazer frieza espiritual, dúvida espiritual. Muitas pessoas deixam de acreditar em Deus, ou seja, se tornar ateus, por ouvir essas bobagens. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Nós entregamos aqui, irmãos, algumas ferramentas que você não precisa de ninguém. É você e Deus. Leitura da palavra. Eu não entendo. Peça para o autor te explicar, que ele vai te explicar. Tempo de adoração. Você e Deus. Oração. Você no secreto. Posso te falar uma coisa que também a gente tem deixado de lado? O quarto ponto. Eu vou encerrar já já, irmãos. Jejum.
Você quer contemplar a Deus? Crie hábitos de jejum. Mateus 6,17 diz assim, Mateus 6,17, mas quando jejuarem, penteie o cabelo e lave o rosto. Quando eu vejo essa fala de Cristo, irmãos, eu vejo a expectativa dele de que nós vamos jejuar. Quando jejuarem. É a mesma coisa de eu dizer para você assim, na hora do almoço, quando você for comer. Eu sei que você vai comer. Na hora do banho, eu sei que você vai tomar banho. Imagino eu, pelo menos, né? Que todos aqui tomem banho. Quando você for jejuar, lava teu rosto, penteia o teu cabelo. Ou seja, você e Deus. É você e Deus. Jejum é o ato de se abster de alimentos para se consagrar, ou seja, para consagrar um tempo a Deus. Contemplação, meu irmão. Contemplação. Jejum não é ficar com fome. Jejum é separar um tempo para Deus. Quando jejuamos, nós nos tornamos pessoas mais vulneráveis à voz de Deus. O jejum nos deixa mais vulneráveis à voz de Deus. Lembra que nós estamos falando de entrar mais fundo? De mergulhar mais? De ir nas profundezas? É ação e reação, irmãos. Quanto mais eu me lanço, mais fundo eu vou. Tem muita gente com muita reserva diante de Deus. Não dá para termos reservas, irmãos. Eu vou até a cintura, então você só vai viver até a cintura. E você corre muito o risco de se tornar um religioso. Por quê? Porque o religioso ele fica com água na cintura observando os outros. Questionando, não precisa gritar desse jeito, não precisa... Irmãos, quinta-feira, quem estava aqui no culto, o culto não acabou de novo. Mais uma vez aconteceu. Isso não é nada programado, quem dera, irmãos. De repente, um jogado no chão aqui, o outro jogado ali, um ajoelhado lá, o outro sentado aqui em cima. E foi preciso dizer assim, irmãos, quem quiser ir embora pode ir, fica à vontade, porque nós vamos ficar aqui, irmãos. E para minha surpresa, quase ninguém foi. Teve uma hora que Deus falou, olha para a igreja. Eu olhei, está todo mundo aqui ainda. 10:30 da noite. Porta baixada. Ninguém queria ir embora, irmãos. Eu só pedi para desligar o som, porque tem gente denunciando igrejas aqui por causa do som. Então, irmãos, nós precisamos nos tornar essas pessoas. Escute, orar é eu falando para Deus, jejuar é Deus falando comigo. Esse hábito de jejum, irmãos, mergulha mais fundo. Com certeza, irmão, se tiver, eu acredito que não tinha. Gente com água só na cintura ia ficar falando, para aqui, tá vendo? É o horário do culto. Pode subir o louvor, por favor. Por último, e não menos importante, é a declaração da palavra. Repita comigo, declaração da palavra. Nós precisamos aprender a declarar a palavra sobre a nossa vida. Precisamos aprender a declarar a palavra sobre a nossa vida.
Quer um exemplo? Põe Salmo 23 para a gente. O que está escrito? Vamos ler todo mundo em voz alta? 1, 2, 3. De novo. De novo. De novo. Nós precisamos ter esse hábito na nossa casa. Salmo 18, abre para a gente aí. Vamos ler o 1 e o 2? 1, 2, 3. Peraí. Versículo 1. 1, 2, 3. Declara isso sobre a sua vida, meu irmão. Declara a palavra. Declara a palavra dentro da sua casa. Isso é uma arma de proteção. Declara a palavra. Entenda, irmãos, declarar a palavra para mim mesmo é ressignificar a minha mente, é codificar a minha mente para isso. Nós precisamos ressignificar a nossa mente. A nossa mente está acostumada com coisa mundana. A nossa mente, irmãos, ela está acostumada com tantas coisas e nós precisamos criar marcos na nossa mente. Quando Jacó ele tem um encontro com o Senhor, ele levanta um altar. Por que ele levanta um altar? Para criar um marco. Todas as vezes que ele passava naquele lugar, ele lembrava: foi aqui que Deus mudou a minha história. Irmãos, e todas as vezes que eu declaro: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu estou marcando algo no meu coração. Ele é o meu Senhor e nada me faltará. Declarar a palavra em voz alta é uma arma de defesa contra principados e potestades das trevas. Se você vê Salmos, leia Salmos com essa ótica. Era o salmista proclamando as verdades de Deus sobre a vida dele. O que ele fazia? Ele proclamava: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte. Irmãos, ali não era Deus falando com ele. Preste atenção, não era Deus falando com ele, é ele declarando o que ele cria. Você está me entendendo? Não era Deus que estava falando com o salmista, era o salmista que estava declarando. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o teu cajado e o teu bordão me consola. Então, irmãos, nós precisamos proclamar as verdades de Deus para nós mesmos. Ele é o Senhor da minha vida, nele eu confio. A minha casa é do Senhor, a minha casa serve ao Senhor. Os meus filhos, eles são herança de Deus para a minha vida. Os meus filhos são bênção. Isso é proclamação das verdades de Deus dentro da sua casa. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. E é dessa forma, irmãos, que nós vamos ter uma vida de contemplação a Deus. Isso nunca será um conjunto de regras. Ler a palavra, jejuar, orar, adorar, proclamar, nunca vai ser um conjunto de regras. Eu faço isso porque eu sou. Eu faço isso porque eu estou nas águas profundas. Eu faço isso porque eu estou mergulhado nisso.
Quem está me entendendo? Coloque-se de pé no nome de Jesus. Eu faço isso porque eu sou isso. Eu faço isso porque eu sou isso. Irmão, chega de superfície. Irmão, chega. Chega de religiosidade. Chega de regras. Precisamos mergulhar num relacionamento verdadeiro com Deus. Eu escutei alguém me dizendo isso esses dias, eu não lembro quem foi. Não é sobre as pessoas ver Jesus em mim. Foi a Júlia. Cadê você, filha? Fala aí. É? Fala. Fala de novo isso, voz alta. Não é sobre as pessoas ver Cristo na gente, é sobre Cristo ver Ele na gente. Você não é para mostrar. É lógico que o nosso testemunho traz pessoas. Não é você ser para mostrar, é você ser porque você é. Não é um jogo de exibição. Tá vendo? Agora eu sou de Jesus. Não. É um estado. Eu sou de Deus. Seus olhos eu quero orar com você. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por essa palavra. Peço, Deus, que o Senhor ministre as nossas vidas. Vamos adorar o Senhor.